Vem comigo, aluno abençoado. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Bom, vamos lá para a nossa lição da Betel, lição 2, terceiro trimestre de 2022, humildade, o alicerce da felicidade. Vou pedir a você desde já, se não foi inscrito, não deixe de se inscrever. Dá o seu joinha, entrou aí, deixa o seu joinha, aperte o sininho, para que você possa receber todas as notificações do Instituto Nayote, tá bom? A Casa do Ensino. Ô glória! Eu sou o Agnaldo e nós estamos aqui sempre batendo um papo sobre os assuntos, é um resumo dos assuntos das lições bíblicas Betel. Nosso tema é humildade, o alicerce da felicidade cristã. Nosso texto áureo: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Verdade aplicada ou prática. Humildade é reconhecer que nada somos ou temos e que dependemos inteiramente de Deus. Deixa eu molhar a garganta, e a garganta seca. O texto de referência está em Provérbios, capítulo 16, versos 17, 18, 19, 20 e 21. A introdução do nosso assunto é, logo no início do Sermão da Montanha, Jesus nos fala sobre as bem-aventuranças. O termo usado para a palavra bem-aventuranças se refere a uma profunda alegria da alma humana. Eu fiz bem um vídeo para falar da geografia dessa região. Então eu vou deixar o link aí nesse vídeo para que você possa estar assistindo aí, para você pegar a geografia do monte onde Jesus ensinou esse sermão que deu aí norte ao seu reino, ou aos seus discípulos que queriam servi-lo, que queriam fazer parte do reino. A felicidade de acordo com a visão de Deus. Bom, humildade seria o antônimo de arrogante? Seria isso? De soberbo? Conhece alguém humilde e conhece alguém soberbo? Automaticamente, nós que servimos a Deus deveríamos ser pessoas humildes. Claro, humildade você não vive pregando que é humilde. As pessoas te identificam pela sua forma de tratá-las. Então ninguém fica assim, não, porque eu sou humilde. Pronto, já deixou de ser. Não é verdade? Então, geralmente a gente conhece muitas pessoas que a humildade passa longe. Carregam em si certos orgulhos espirituais. Coisa feia, né? Orgulho espiritual. Mas é isso mesmo, orgulho espiritual. Tem isso? Tem. Quantas pessoas que você conhece que se orgulha pelo que faz na obra de Deus? Se orgulha por ter uma posição acima do irmão, como se isso fosse motivo. Sendo que no reino de Deus, quanto maior é o seu ofício, maior deve ser o seu serviço. É paradoxal ao mundo. No mundo, quanto maior você é, mais pessoas você tem para te servir. No reino de Deus, quanto maior você é, mais pessoas você tem para servi-las. Então a felicidade, de acordo com a visão de Deus, humilde ou pobre de espírito, é aquele que nada possui aqui e vive uma vida de absoluta dependência. Bom,
humildade, ela vem do latim humus, que significa terra. Humus vem do grego homiles, que significa aquele ou aquilo que fica no chão. Olha só como é a humildade. A humildade é isso. É alguém que está realmente vivendo uma vida não se sentindo superior aos outros. Então, quanto mais eu me submeter a Deus, mais ficarei ou serei humilde, sem que eu me exalte disso, mas que as pessoas percebam isso no modo como tratamos as mesmas. O que pode ser a felicidade para algumas pessoas? Bom, a psicologia ensina que a felicidade é o estado emocional de uma pessoa. Mas, por fim, a felicidade pode ser um estado duradouro, mas também pode expirar. A felicidade pode significar muitas coisas, desde a conquista de algo ou de um estado de paz. Para Deus, a pessoa feliz é a que reconhece que nada tem e que tudo depende dele. Existe uma palavra grega, na verdade duas palavras gregas para classificar a expressão pobre. É claro que pobre aqui vai ter uma conotação também de humildade, mas no grego a palavra aqui é pitokos. Pitokos é alguém que vive uma vida de pobreza, como se fosse um mendigo. Depende dos outros para suprir as suas necessidades. O penês é um pobre que trabalha e mantém a sua vida normal. Então aqui a expressão pitokos é alguém que depende do outro. No sentido espiritual, pitokos é aquela pessoa que depende de Deus, que sente necessidade de Deus, que recorre ao auxílio de Deus, que carece do apoio de Deus, que sente a necessidade do socorro de Deus. Então, bem-aventurados, felizes são as pessoas que demonstram com a sua vida dependência de Deus, que sabe agradecer o ar que respira, que sabe agradecer o pão que se alimenta, que sabe agradecer pelo dia que pôde amanhecer, por sair e por vir, e isso vai conotando total dependência. Não é o ato de falar que depende de Deus, é o ato de demonstrar, de viver uma vida que demonstre a sua dependência e a sua gratidão a Deus. Quem vive assim, com certeza vai ser uma pessoa feliz. O que é a felicidade segundo a Bíblia? A felicidade segundo a Bíblia está determinada pela existência da relação com Deus por meio da fé e da obediência que se tenha aos seus mandamentos. Ou seja, quanto mais eu me subjugo, olha o que Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Vamos lá, capítulo 9, verso 27. Mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que pregando a outros não venha eu mesmo a ser desqualificado. Mas tem uma outra versão que diz, mas subjugo o meu corpo e o reduzo à escravidão. A escravidão a Cristo, a escravidão ao Evangelho,
A escravidão onde ele não é escravo de si, mas subjugou as suas vontades à vontade do Evangelho. Isso aqui é um ato de fé, de obediência aos mandamentos. Isso não é tarefa fácil, isso não é simples, isso não acontece da noite para o dia, isso não é como a gente pensa. Isso é um treinamento de viver uma vida de renúncia na oração, no jejum, no estudo da palavra, na dependência e na busca de Deus. Quando nós jejuamos, nós estamos falando para Deus que nós temos fome de Deus, que nós temos gana por Deus. Quando nós comemos sem jejuarmos, nós estamos, na verdade, falando que a nossa fome é de pão, é de comida material. O 1,3 diz: onde podemos encontrar a felicidade? Bom, vários lugares você pode ter momentos de felicidades. O crente, ele pode ter as suas turbulências, mas a Bíblia diz que a alegria é fruto do Espírito Santo. Está lá em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 22, quando Paulo começa a ensinar sobre o fruto do Espírito. Uns dos frutos, a alegria do Espírito Santo. Então a gente pode ter momentos de turbulência e até nos entristecermos, mas é um estado momentâneo, porque nós vamos recuperar essa alegria em Cristo, o Senhor, em Deus o nosso Pai. O 2 diz: o que é um pobre de espírito? Bom, o pobre é o humilde que confia em Deus, é quem depende de Deus. Quando Davi vai lutar contra o gigante, estava ali o exército, Saul escondido, porque tinha se afastado de Deus. Todavia, Davi chegou ali e disse: vou a ele em nome do Senhor dos Exércitos. Olha aqui como a dependência de Deus muda o quadro. Te tira da caverna para a arena. Te tira da inércia para o movimento. Te tira do local de enclausuração para a ação. Saul e seu exército estava tentando lutar com as suas forças, mas Davi chega ali na dependência de Deus e vence a guerra em nome do Senhor e dá vitória a Israel. Isso é depender do nosso Deus. O pobre é aquele que está vazio de si mesmo. Bom, uma pessoa que está cheia de si, automaticamente está vazio de Deus. Eu li uma frase, não me lembro onde, mas o autor era anônimo. Quando eu não é negado, ele é automaticamente adorado. Ou a gente nega o eu, ou a gente se esvazia de nós, ou nós vamos ficar cheio de eu e vazio de Deus. Porque Deus, ele é como a água, o Espírito Santo é como a água. Conforme você vai cavando um local mais baixo, ela vai descendo. Quanto mais eu desço, mais eu me encho de Deus. Quanto mais eu acho que eu sou capaz, que eu sou bom, que eu sou habilitado, que o meu braço faz, que o meu talento faz, eu fico com ele, até uma hora que ele me decepciona. Já Deus não. Quanto mais eu dependo dele, mais ele fará com que nós andemos, caminhemos e vencemos as nossas guerras. Então, o pobre tem que estar vazio
de si. Então isso aí é uma oposição ao orgulho espiritual que se destina a eles e seus seguidores. Isso é uma oposição. Ser pobre de espírito é o oposto de um orgulho, de uma pessoa orgulhosa. Não cabe a nós como os servos do Senhor Jesus. O pobre é plenamente dependente. Aí o autor coloca aqui que a humildade empregada por Jesus em Mateus é a mesma palavra traduzida por mendigo, que é o pitocos, né, que eu falei logo no início. Alguém que carece, que precisa, que necessita de um auxílio. Então ele cita aqui o rico e o Lázaro, justamente para poder ilustrar alguém que carece, que o mendigo estava ali comendo da migalha que caía da mesa do seu Senhor. Quando a gente depende do Senhor, a gente tem o nosso socorro. O Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. O profeta disse o profeta disse em Jeremias capítulo 17, versículo 5: maldito é o homem que confia no homem, que faz do seu braço a sua força e aparta o seu coração do Senhor. O que ele quer dizer? Maldito é o homem que confia em si mesmo, que acredita nas suas próprias habilidades, faz do seu braço mortal a sua força. E é como se ele dissesse: eu não preciso de Deus, porque o meu braço me dá vitória. E isso faz com que ele aparte o seu coração de Deus. O texto não quer dizer, Jeremias não está querendo falar que maldito é o homem que confia nos outros. Nas outras pessoas a gente confia. Já pensou nós como cristãos não confiarmos uns nos outros? É claro, a gente confia até que a pessoa prove que nós não devemos confiar. Mas, como cristãos, nós devemos confiar nas pessoas e as pessoas devem ser dignas da nossa confiança. Isso é o que Jesus ensina no Sermão do Monte. Sede perfeito, porque assim como perfeito é o vosso Pai. Perfeito é a palavra teleios no grego. Seja maduro, seja pronto. Seja uma pessoa que vê ao longe. Teleios vem de telescópio, quem tem uma visão longa, uma visão ampla, que consegue ver ao longe, e isso faz com que ele perceba todo o ambiente aonde ele está e faz com que ele entre e saia dali em paz. Isso se chama maturidade. Está no Sermão do Monte. Foi lá que Jesus ensinou essa maturidade para nós. E Jesus, nosso maior exemplo de humildade, o último tópico aqui, o 3, diz: Jesus se esvaziou indiscutivelmente. Humildade é ausência de orgulho. É uma característica do sujeito modesto, que não se sentem mais importantes ou melhores que os outros. É isso mesmo. Jesus se esvaziou tanto que ele abriu mão, se humanizou para poder salvar as nossas vidas. Às vezes nós somos tão arrogantes, tão prepotentes, tão pedantes, e o que Jesus nos ensina é o exemplo da humildade, da simplicidade, de alguém que sabe amar, ser ofendido sem ofender, amar sem ser amado. Essa é a dinâmica desse reino de Deus. A dinâmica do reino de Deus é a dinâmica do amor, da simplicidade, da humildade. Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Um grande exemplo é a lição da toalha. O que Jesus quer ensinar? Simplesmente o fato de sermos simples, de sermos humildes, de colocar as pessoas superiores a nós e não nos colocarmos acima das pessoas. Então, humildade
que Jesus deixa aqui lavando os pés, você pode ver que às vezes o próprio discípulo fala para o líder, não, o senhor não pode fazer isso. E às vezes o líder passa a ser aclamado e aceita a aclamação e começa a se sentir como um Deus. Foi o que Pedro disse para Jesus, não, Senhor, de jeito nenhum, o senhor não pode me lavar. O senhor é o presidente, como é que o senhor vai lavar o meu pé? Mais ou menos assim. O senhor é o maioral, como é que o senhor vai lavar o meu pé? Aí Jesus, eu não posso lavar o seu pé? Se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo, você não é meu. Você não vai estar comigo. Você não vai participar do meu reino. Aí Pedro falou, não, Senhor, então me lava. Lava eu por inteiro. A humildade de Pedro. Aí entrou a humildade. A arrogância nos fecha as portas. Mas a humildade nos abre. E quando Pedro, não, Senhor, pode lavar, lava tudo então. A humildade entrou em ação. Então a humildade, ela te abre portas. Seja sempre humilde. É o que o Evangelho nos ensina. Jesus nos deixou um legado de humildade. Se lermos os Evangelhos com atenção, podemos compreender muito claramente que em Jesus, Deus não é apresentado como aquele que iria de imediato libertar do jugo dos romanos e estabelecer o reino davídico, como pensavam os israelitas e como eles esperavam que o seu enviado fosse. Em Jesus, Deus revela o padrão da cidadania do reino espiritual que estava chegando para que pudéssemos nos espelhar. Olha o exemplo a ser seguido. O exemplo da simplicidade, da humildade de alguém que foi ovacionado, foi aclamado, mas soube lidar com essa situação sem pisar em ninguém. A gente tem muito que aprender com o reino de Deus. Possa ser que essa lição nos dê uma lição do que é as normas do reino de Deus, porque estamos nos perdendo no meio desse evangelho que nós vamos ouvindo aí, que mais promove a gente do que promove Deus, que mais fala da gente do que fala de Deus, que mais ovaciona homem do que ovaciona Deus, onde os cultos viraram shows, espetáculos e não adoração a Deus. Outro ponto que eu quero destacar nessa lição: se você chegou até aqui, você vai apanhar essa parte da lição. Eu quero te pedir até que você deixe o seu comentário. Pobre de espírito é diferente de pobre espiritual. Qual a diferença de pobre de espírito para pobre espiritual? Vamos citar um exemplo. Números capítulo 13. Josué manda os espias para a terra de Canaã para rodar a terra, e eles ficaram lá 40 dias. Josué e Caleb voltaram falando assim: a terra é nossa, Deus nos prometeu. 10 falaram assim: não, a terra tem gigantes, os frutos é até bons, mas a terra tem gigante e nós somos, aos olhos dele, como gafanhoto, e eles nos veem como gafanhoto. Olha o pobre espiritual. O pobre de espírito acredita piamente no que Deus falou. O pobre espiritual é guiado e orientado pelas circunstâncias. Aí você já pode entrar com uma didática e lançar aquela pergunta: responde para você. Você é pobre espiritual ou pobre de espírito? E aí você pode pegar mais exemplos de pobre espiritual. Saul, pobre espiritual, não teve coragem de ir à guerra. Davi, pobre de espírito, vai à batalha. E tantos outros exemplos você vai encontrar aí do pobre de espírito com o pobre espiritual. Legal? Gostou dessa daí? Valeu! Nós estamos aqui encerrando essa lição. É sempre um prazer imenso poder estar falando a vocês aqui. E a primeira bem-aventurança,
apresenta o caminho da felicidade à humildade. É sobre essa qualidade que todas as demais se apoiam. A felicidade começa na humildade. Seja humilde, porque ela abre portas. Deus abençoe a sua vida. Até a nossa próxima lição. Lição 3. A mensagem das bem-aventuranças. Deus abençoe a sua vida. Até lá, hein?